Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema que causa muita confusão, tá? É o mercado jurídico do autismo, muito além de ações contra planos de saúde, porque muitas das vezes, quando a gente fala em direito dos autistas, né, quando vocês não prendem apenas, às vezes, só em BPC, mas também muitas pessoas se prendem ali em ações voltadas à saúde, mas vai muito além de tudo isso. E por que eu digo que causa essa confusão, né? Porque muitos advogados não estão bem informados, eles acabam achando que o direito dos autistas é só direito à saúde, por exemplo. Tem alguns também que acham que é somente BPC. E ainda que dentro do direito à saúde, né, existam ali ações significativas, ações importantes, né, para a gente trabalhar, a gente precisa ter uma visão mais ampla desses direitos dos autistas, tá? Mas antes de começar, eu quero saber quem já está inscrito para a nossa próxima imersão, hein? Comentem aí, porque eu quero saber quem vai aproveitar essa oportunidade. Vai ser no dia 4 de maio, às 19 horas, e eu vou estar ao vivo com vocês no dia 4, dia do meu aniversário, para falar sobre o direito dos autistas. Vou debater sobre alguns casos práticos, alguns casos reais que vocês tanto gostam, né, de ver ali esses direitos na prática. Vou falar sobre tudo que vocês precisam realmente para entender e começar a dominar os direitos dos autistas, tá certo? Deixa eu ver, olha só, já temos inscritos, né? Que maravilha, fico muito feliz. Isso mesmo, que vocês já se inscreveram. Quem não inscreveu e está aqui, então aproveita depois, escreve Imersão 26, tá bom? Escreva Imersão 26 que você vai receber depois todas as informações por direct, tá certo? Vamos agora falar sobre os fundamentos de algumas ações específicas, tá? Então, nessa live eu vou trazer, na verdade, 3 direitos, vamos debater sobre 3 ações e vou trazer 3 situações como os fundamentos específicos, na verdade, aquilo que você pode utilizar como fundamento para garantir esses direitos. Mas lá na imersão eu vou falar sobre direitos, legislação, vamos ter estudos de casos, tá? Que vocês gostam tanto. Vou falar sobre prospecção, honorários. Então, aqui eu falo que é o aquecimento para aquilo que está por vir no dia 4 de maio, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, eu vou então fazer o novo convite. Escreva Imersão 26 aqui embaixo e você vai receber as informações no seu direct para você se inscrever depois da nossa live, tá? Calma, fica aqui, vai chegar tudo no seu direct, depois você entra lá para ver, combinado? Então vamos lá, tá? Quando alguém fala em direito dos autistas, a maioria dos advogados pensa em uma coisa só, né? Ação contra o plano de saúde. Ou então só BPC, não é mesmo? E não tem nada de errado com isso, é bem comum isso acontecer. É um caso real, é importante, realmente muda a vida das famílias, né? Esses 2 direitos propriamente ditos, né? Esses 2 direitos principais aí que as pessoas normalmente pensam de pronto. Mas se você para por aí, você está enxergando apenas 20% desse mercado, tá? Hoje eu vou te mostrar o que está no restante, né? E, claro, no final da nossa live você vai entender por que os advogados que nunca atuaram nessa área estão fechando contratos aí que equivalem a 10, 20, até 40 mil reais com clientes que provavelmente já existam ali na carteira hoje, tá? Vamos falar então desse primeiro direito, dessa primeira ação, dessa primeira possibilidade de trabalhar com o direito dos autistas? Então, vamos começar quebrando o mito de que só tem cliente nessa área quando se trata de cliente de baixa renda. Isso está muito longe de ser verdade, tá? Vamos falar a respeito, por exemplo, de imposto de renda. Então, só paga imposto, só declara imposto, né? Aquela família que tem uma renda considerável ali, específica ali naquele ano, certo? Quando a gente fala de isenção de imposto de renda, muito ainda se debate sobre a possibilidade da pessoa autista ser isenta de imposto de renda, tá? Hoje se limita ao recebimento de pensões e benefícios. Então, se o autista recebe uma pensão, uma aposentadoria, enfim,
tem direito, sim, de discutir sobre isenção de IR, sobre aqueles rendimentos desses benefícios, não necessariamente do trabalho. Ainda existem projetos de lei que falam aí sobre essa questão. Então, por força da lei berenice-piana, que é a Lei 12.764, a gente consegue, claro, de uma maneira muito tranquila, reconhecer o TEA como deficiência, certo? Para todos os efeitos legais. E a depender do nível dessa deficiência, da situação do contexto fático dessa família, você consegue ali enquadrar, né, sobre aquelas situações de alienação mental, dentre outras situações, para isenção de IR. Mas hoje, voltado ao imposto de renda, o que está mais em alta é em relação ao tema 324 da TNU, né, que já consolidou ali um entendimento favorável para os gastos com educação, né, regular de ensino. Então, no caso, a família que tem filhos que estudam em escolas particulares e essa família gasta um valor X por ano, esse valor não é restituído administrativamente, mas judicialmente isso é possível mediante o tema 324 da TNU. Então, são ações, assim, que também valem muito a pena serem trabalhadas, tá? O cliente típico desse caso é justamente aquela pessoa que tem esse filho autista, que estuda em uma escola paga, ou seja, uma escola particular, né? E você consegue para essa família essa dedução e também restituir ali os últimos 5 anos, tá? E você recebe quanto por isso, por essa ação, né? Os honorários ali, você vai ter justamente um valor, um percentual em cima desses 5 anos que serão restituídos, né? E com certeza também você pode cobrar um valor de entrada, tá? Só assim, mencionando essa primeira situação para vocês entenderem, porque esse é um cliente que provavelmente já existe ali na sua carteira ou já te procurou e você dispensou porque achou que somente caberia um BPC ou pegou a causa voltada ali a alguma ação de tratamento, mas não sabe que pode oferecer ainda esse serviço para essa família, tá? Então você só sabia, por exemplo, desse direito que você às vezes fechou aquele contrato específico, tratamento, ou você dispensou porque não caberia ali na questão do BPC e não observou que a criança estuda em escola particular, por exemplo, né? Que às vezes alguns pais vêm assim, mas meu filho tem direito ao BPC, eu consigo descontar da renda, né, para enquadrar no critério o valor que eu gasto na escola, o valor que eu gasto no plano de saúde, por exemplo, né? E aí você não se toca, poxa, o valor que paga na escola, então peraí, ele paga uma escola particular. E aí você já vai questionar: você paga imposto de renda? Você declara imposto de renda? Você tem restituição, né? Claro que você ainda pode se aprofundar ainda mais, eu te dou uma oportunidade, obviamente, de você aprofundar ainda mais nesse tema, mas é algo interessante para trabalhar e para oferecer ali para o seu cliente, tá? Vamos partir para o direito número 2, né? Para essa ação, para essa outra ação que eu quero trazer nessa live aqui para vocês hoje, sobre o saque de FGTS. Tá? Esse é um direito que mais surpreende alguns advogados, tá? Ninguém associa ali necessariamente o FGTS com o autismo. Eu vou falar de forma mais aprofundada na imersão com vocês. Um dos casos práticos que eu vou trazer na imersão é justamente sobre o FGTS, que vocês aí me perguntam tanto. Então, esse direito, por exemplo, ao saque de FGTS, hoje, administrativamente, a Caixa Econômica Federal ela libera apenas para nível 3 de suporte, ou aquele considerado severo, assim como está no formulário, né? E é um caso justamente que pode aparecer para você achar às vezes que não dá certo, porque é o nível 1 ou nível 2 de suporte, ou sequer sabia da possibilidade desse direito, e quando você oferece para essa família, você tem a possibilidade de ganhar também um percentual daquele valor que está depositado ali no saque de na conta do FGTS, né? Então você consegue ali fazer esse tipo de ação e ter essa procedência para recebimento desses valores de forma acumulada e ainda cobrar um percentual em cima disso. Então, veja bem, a família não vai ter que, muitas das vezes, que desembolsar ali um valor de imediato, porque você tem a estratégia, você tem as fundamentações para conseguir garantir esse direito para o seu cliente, né, que tem aquele dependente autista, ou se a própria pessoa, né, a própria pessoa autista, às vezes, que trabalha ali, é um nível 1 de suporte,
tem ali uma possibilidade de trabalho, uma questão funcional, você também consegue ali garantir esse direito, tá? Então, esse direito especificamente, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês na imersão, eu vou trazer um caso prático para compartilhar ao vivo com vocês, vou trazer as fundamentações que vocês realmente precisam usar e principalmente esclarecer para vocês a respeito dessa questão do saque aniversário, que muita gente tem dúvida, meu cliente é optante por saque aniversário, como que faz? Tudo isso eu vou trazer na imersão de uma maneira bem detalhada para vocês, tá? Pessoal, é o que eu sempre falo, né? Isso é o que muda quando você tem um repertório completo. Então, você não fecha um contrato por cliente. Você identifica 3, 4 direitos ali naquele mesmo atendimento. O cliente é o mesmo, mas os honorários se multiplicam. Mas para isso você tem que ter essa visão ampla de quais são os direitos, saber identificar esses direitos para aplicar isso em um atendimento que você vai fazer, o atendimento que eu sempre defendo como aquele atendimento humanizado, tá? Tudo isso também eu vou falar na imersão sobre essa questão justamente de você dominar esses direitos, quais são esses direitos, quais legislações você precisa estudar, né? E o que você precisa justamente fazer para conseguir fechar esses contratos, esses honorários, tá? O segredo nesse atendimento humanizado. E por fim, eu quero falar para vocês sobre uma situação específica que é voltada à questão educacional. Está muito também ali em alta, vamos dizer assim, né? As pessoas estão procurando muito. A grande maioria das famílias com autista em idade escolar já bateu nessa parede, vamos assim dizer, né? A escola muitas vezes resiste, a diretora muitas vezes ignora, e os pais não sabem, muitas das vezes, esse amparo legal de como isso deve ser aplicado realmente no dia a dia, tá? E esse tipo de cliente vem de uma fonte de clientes completamente diferente das fontes anteriores, tá? Aqui você vai focar mais nas escolas, nos grupos de pais, é um contexto mais voltado para essa questão educacional. E a partir do momento que todas estão ali em uma escola, por exemplo, ou municipal, ou estadual, ou até mesmo particular, obviamente, você também consegue aplicar essa garantia, né? A garantia desse direito. Aqui, no caso, tá? Eu estou a dizer sobre o professor auxiliar. Mas, Andrés, não é a mesma coisa que mediador? Não é a mesma coisa que o cuidador? Não. Aqui, nesse terceiro direito que eu quero falar para vocês, é a respeito do professor auxiliar, que é possível garantir a uma criança autista que esteja nessa idade escolar, que seja matriculada em uma escola, independentemente se é pública ou se é particular, independentemente se é contra o Estado, se ou melhor, se é do Estado, se é do município, tá? Que isso fique muito bem claro, você consegue sim garantir a possibilidade de um professor auxiliar. E quando eu falo professor auxiliar, tem um conceito totalmente diferente de um mediador ou de um cuidador, tá? Aqui eu estou falando de uma pessoa que é formada, tá? Que tem o conhecimento pedagógico, é docente, e você pode sim exigir essa figura, essa pessoa, para o auxílio do quê? Para o auxílio pedagógico e também essa questão de interação social, tá certo? Percebe que o que está acontecendo aqui, né? Cada direito que você aprende abre uma porta de entrada de clientes. Então, não é um nicho, né? São vários mercados dentro de um mesmo nicho, percebem? Então, eu dei um exemplo. Claro, não tem como eu passar aqui todas as informações, tudo que você precisa saber sobre esses direitos, mas eu falei aqui sobre essa questão de imposto de renda, sobre dedução, sobre restituição, falei sobre saque de FGTS e falei sobre um direito educacional que é justamente essa questão do professor auxiliar. Exigir alguém especializado em educação especial, alguém formado, não aquele estagiário que aquela escola está colocando ali para o filho do seu cliente, para a filha do seu cliente, certo? Então, você precisa dominar e entender a fundo, por exemplo, essas questões para que você consiga garantir isso para o seu cliente, para a sua cliente, certo? Eu mostrei, então, hoje mencionei, né, aqui 3 direitos, tá? Diferentes daqueles direitos que vocês normalmente estão acostumados, como BPC especificamente,
ou como, por exemplo, a questão do direito à saúde, dos tratamentos sem limites, aquela história toda, né? Então, vocês precisam entender que não existem só esses, né? Existem dezenas de direitos. Então, quando a gente fala em BPC propriamente dita, a gente vai enfrentar questões como o reconhecimento da deficiência ou até mesmo sobre as regras de flexibilização de renda, né? Tem a questão da interdição, quando o autista ali completa os 18 anos, e aí, será que é caso de interdição? Será que não é? Tem a questão do IPVA, que depende muitas das vezes de cada estado, a questão de redução de jornada de trabalho, ou até mesmo adaptação ali do autista adulto, né? Direito que pode ser aplicado na questão educacional, mas na universidade, por exemplo, né? Direitos previdenciários, como aposentadorias da pessoa com deficiência, que podem ser aplicados. A questão da pensão por morte também, tive um caso que uma outra oportunidade eu vou vir comentar com vocês. Quem é do Expert, eu estou preparando uma oficina a respeito desse assunto, que é sobre a questão da pensão por morte vitalícia, reconhecida ali antes, um pouquinho antes de ocorrer uma possível cessação desse benefício, antes da pessoa fazer ali 21 anos, você já pode entrar com esse pedido para reconhecer essa questão, essa deficiência, para que essa pessoa continue recebendo pensão de forma vitalícia, né? Então, cada um desses direitos é uma família diferente ou pode se aplicar à mesma família, né? Aqui eu estou falando de fontes diferentes de clientes ou até mesmo um cliente que vai te trazer a possibilidade de diversos contratos, né? Um ticket ali diferente de honorários. E a pergunta não é mais se o mercado existe, porque é um fato, né? São mais de 2 milhões de autistas no Brasil. A pergunta é: quando você vai entrar nele com método, com segurança técnica e com um repertório completo para atender esses clientes e saber oferecer esses serviços, tá? A imersão Advogando para Autistas é a porta de entrada para esse universo completo que você precisa conhecer, tá? Então, nessa imersão, em 2 horas, você vai sair ali com um panorama real do mercado, voltado aos direitos autistas, com os fundamentos técnicos, com uma lista de todos os direitos, com as estratégias de prospecção e precificação, tá? E ainda, hoje ainda, né, estamos com o valor do primeiro lote, mas são os últimos ingressos por apenas R$ 67,00, tá? Então, comenta Imersão 26 aqui no chat para você receber o link da inscrição via direct. E eu vou abrir, pessoal, uma caixinha para vocês enviarem as dúvidas para mim, combinado? Porque assim eu vou respondendo aos poucos, né? Eu estou com o bebê aqui, eu tenho que contornar toda a situação aqui em casa, então não vou me estender muito aqui, mas eu vou abrir uma caixinha para vocês agora, após essa live. Então, para você deixar a sua dúvida lá e eu vou respondendo aos poucos aqui para vocês. Combinado? Não quero que ninguém saia com dúvida. Vamos combinar de vocês mandarem dúvidas a respeito dos temas que eu tratei aqui na live ou dúvidas aí a respeito da imersão, tá? Pode ser dúvida, então, desse conteúdo ou da imersão e eu vou responder todos vocês. Combinado? E na segunda-feira, dia 4 de maio, tá? Estaremos juntos novamente, né? Ao vivo, para falarmos sobre todos os direitos autistas, sobre tudo que você precisa justamente para começar a atuar nessa área com segurança. Combinado, pessoal? Olha, muito obrigada, tá? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa live. E eu espero vocês deixando os questionamentos na caixinha. Combinado? A gente movimentar aqui o Instagram, movimentar os stories, vai ser bem bacana para mais pessoas poderem ver, né? Combinado? Ó, um grande beijo para vocês e o nosso próximo encontro já vai ser na imersão, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.